Boa noite, irmãos, a graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui reunidos para adorar aquele que é digno, nosso Rei Jesus, o nosso Deus, o Rei das nações, o entronizado, o nome mais lindo, o nome perfeito, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que é dono do nosso coração, dono da nossa vida, aquele que nos atraiu, que nos amou, que nos trouxe para este lugar, para que através do nosso coração, repleto de alegria, nós possamos adorar, entronizá-lo, declarar o quanto Ele é digno, o quanto Ele é maravilhoso para as nossas vidas. Por isso eu te convido a ficar de pé, para junto nessa noite, louvarmos o nome desse que é digno, esse nome acima de todo nome, o Rei das nações, o nosso eterno Deus. Vamos declarar ao Rei das nações. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, que não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Tu és grande, Tu és perfeito, Deus. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Tu és o Rei, ó Rei das nações, quem não temerá, que não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, que não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, que não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, que não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome. Vamos declarar suas vozes. Ó Rei das nações, quem não temerá, que não glorificará teu nome?
nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Mais uma vez vamos declarar: ó Rei das nações, Quem não temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. quem não te louvará, Senhor? Quem não glorificará o teu nome, Senhor? Nós cremos que um dia todo joelho se dobrará, Senhor. Todo joelho, Senhor, se dobrará. Toda língua confessará o teu nome, Senhor. Esse é o sonho colocado nos nossos corações, Pai. Como ministros do Evangelho, como sacerdócio real, aqueles que proclamam a sua justiça, a justiça do seu reino, a sua força, a sua misericórdia, a sua compaixão. Em meio a um mundo atribulado, a um mundo que segue um caminho de destruição, Pai, nós andamos na contramão e declaramos que Tu és o Rei das nações, que o Senhor tem o controle, que os poderes são submissos a Ti, que os governos são submissos a Ti, que não existe voz ativa humana que se sobressaia à voz do grande eu sou, do Todo-Poderoso, Rei das nações, exaltado e glorificado na igreja de todo o mundo. E nós Te adoramos como essa igreja, Senhor, e nós queremos proclamar esse reino, Senhor, esse reino aqui. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os reinos, vamos declarar, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Só Tu és, para dizer que Tu és o Rei,
para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Vamos declarar mais uma vez. Eu te convido a declarar com toda a sua voz os princípios desse reino a qual nós estamos. Os princípios desse reino: justiça, bondade e fidelidade. Que o Senhor crave isso em nossos corações através do seu Espírito. Que nós sejamos filhos do Deus Pai, aqueles que fazem tudo de forma diferente, aqueles que andam de forma diferente, que falam de forma diferente, que pensam de forma diferente. Não perfeitos, mas transformando diariamente a sua mente pelo poder do Espírito Santo, renovando a cada dia o seu coração pelo poder do Espírito Santo, confrontando a carne, o pecado, o inimigo, e vencendo os desafios dessa vida que o Senhor nos deu, propagando a cultura do reino. Por isso vamos declarar mais uma vez: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, bondade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Senhor, como igreja nós queremos te adorar. Como igreja nós queremos declarar através dos nossos lábios quem o Senhor é de fato. Porque essa é a verdadeira adoração. Não é vir aqui para pedir, não é vir aqui para ouvir, mas vir aqui para declarar as grandezas e as maravilhas do seu nome. E o Senhor é todo poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é majestoso. Não há ninguém que se compare à sua glória, à sua grandeza, ao seu poder. Diante de ti os anjos se curvam e dizem: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Não há outra palavra que sai dos lábios, ó Deus, dos anjos celestiais, senão a palavra de declaração de que o Senhor é santo. O que será que eles veem? O que será que eles contemplam? O que será que eles enxergam, que nós não temos a capacidade de dizer? Porque muitas vezes nossos lábios estão cheios de engano, de mentiras, de falsidades, quando na verdade um vislumbre da sua glória nos colocará de joelhos para dizer: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Um vislumbre da sua glória, creio eu, nos fará reconhecer que o teu reino é sempre eterno, que ele é firmado em misericórdia, que justiça, igualdade, bondade e fidelidade emanam da sua presença.
Por isso, Senhor, que essa noite os nossos lábios te adorem pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor fez ou irá fazer sobre nós, porque cremos no seu poder, mas aquilo que o Senhor é, e o Senhor é fiel, o Senhor é amigo, o Senhor é o amigo mais chegado que um irmão, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, é o médico dos médicos, que pode curar a qualquer momento, e mesmo assim, o Senhor continua soberano em todas as circunstâncias. O Senhor é, Pai, o nosso amado, o Senhor é o grandioso Deus, o poderoso, o excelso, o supremo, o exaltado, e que essa noite os nossos lábios possam reconhecer, juntamente com o nosso coração e a nossa mente, a grandeza do seu poder e o nome da sua glória, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, amém, amém. Antes de você se assentar, eu queria que você desse um cumprimento à pessoa que está perto de você e dissesse a ela: seja bem-vinda, seja bem-vindo. Isso, dá um abraço na pessoa que está perto de você, diga: que bom que você está aqui. Você que está nos assistindo pela internet, que alegria poder te ver, que alegria poder te encontrar aqui online, que você possa também aproveitar esse tempo junto conosco aqui. Deus te abençoe e seja sempre bem-vindo aqui na nossa comunidade. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês essa noite, irmãos, uma excelente noite para todos vocês. Que bom que vocês estão aqui conosco, que bom que vocês vieram celebrar o nome de Jesus com a gente aqui nesse lugar. Então, eu quero te acolher de uma maneira muito especial, principalmente você hoje que vem pela primeira vez, que está aqui conosco e não pegou, a oportunidade de ganhar um presente que nós fizemos para você. Então, na saída do nosso encontro hoje, à esquerda, nós teremos uma equipe de vermelho. Passe ali, pega o seu presente, não precisa falar nome, é só falar: eu sou visitante de primeira vez, e você vai receber ali o seu presente com a nossa equipe que estará posicionada, tá bom? Deixe-me dar alguns avisos. Você que está frequentando a nossa comunidade há um tempo e gostaria de se tornar membro dela, se tornar membro significa assumir a responsabilidade de andar nessa comunidade e de fazer parte dos discípulos que estão arrolados no hall de membros chamado Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Se você tem esse desejo, essa vontade, passa lá no balcão de informações, dá o seu nome, que a gente vai entrar em contato com você para te dar as opções de dia de aula. Nós fazemos 9 encontros para explicar as doutrinas básicas da igreja, para explicar alguns procedimentos básicos que nós temos no ministério e você conhecer quem nós somos e o que estamos fazendo aqui, tá bom? Então, se você deseja isso, faça a sua inscrição no balcão de informações ainda hoje, você que deseja ser um novo membro da igreja. E atenção, você que fez a sua inscrição para o retiro, não esqueça que é através do pagamento que você garante a sua vaga. Então, se você não fez isso, corra lá, faça sua parte e garanta a sua vaga para o retiro. E haverá o retiro de meninos e de meninas, adolescentes de 12 até 17 anos, dos meninos será dia 14, 15 e 16 de junho, e das meninas será do dia 28, 29 e 30 de junho. O valor também é o mesmo. Nós sabemos que para alguns pais esse preço até fica pesado quando tem 2 filhos adolescentes. Se caso é essa a sua situação, converse conosco, consulte outras formas que a gente possa facilitar o pagamento para você, papai e mamãe, que quer que o seu filho vá nesse encontro. Não é por questão financeira que o seu filho não será ministrado nesse tempo precioso com os adolescentes, tá bom? Então, o retiro de adolescentes, meninos e meninas, acontece em dias separados e a responsabilidade é dos pais de conduzirem essa inscrição. Então, nós esperamos que vocês possam fazer a inscrição dos seus filhos e estarem conosco, assim também os adolescentes que estão presentes aqui. Terça-feira que vem, nós começamos uma nova série de mensagens com base no rei Davi. Rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que escreveu cerca de 80% do livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem 150 salmos e 80% escritos por esse homem. E nós vamos estudar aqui nas terças-feiras os salmos que Davi escreveu, de onde ele escreveu, por que ele escreveu e para que ele escreveu. Então nós vamos entender e conhecer alguns salmos especiais a partir de terça-feira. Se você deseja aprender, quer conhecer, quer convidar uma pessoa, nós vamos falar sobre esse subtema, Rei Davi, cantando salmos e vencendo batalhas, tá bom? Cantando salmos e vencendo batalhas, começa nessa terça-feira essa série de mensagens. Agora, vem uma série de avisos que eu gostaria da sua atenção.
Essa série de avisos é relacionada à última semana do mês, onde nós trabalhamos com as gerações. De criança até a melhor idade, nós temos atividade para todas as gerações e integrá-las em grupos pequenos. Você tem a grande igreja aqui aos domingos, mas tem as redes que se reúnem uma vez por mês aqui, homens, mulheres, adolescentes, tudo separadamente para ter um tempo precioso de compartilhar, tá bom? Então atenção, adolescentes, começo com vocês, quarta-feira às 19h45, Last Night, com o tema O Maior, tá bom? Quarta-feira às 19h45 é para os adolescentes. Depois, na quinta-feira, aí é já para a melhor idade. Aí não é menor de 17, aí é maior de 60. Mas se você está próximo dos 60 e quer participar, venha participar também. Principalmente os homens, pessoal. A gente percebe que tem muitas mulheres que vêm participar, mas os homens ficam em casa. Então nós queremos desafiar, né, os sessentões, os cinquentões, quase sessentões, setentões, para vir participar conosco aqui desse encontro que vai acontecer na quinta-feira às 13h30 e o tema é Raízes. Olha só que legal. O desafio para vocês que vão participar do encontro Raízes é trazer um objeto que lembre suas raízes. O que você vai trazer? Pode trazer o reio que você usava lá no sítio. Pode trazer a canga, trazer o arado, vai dar um pouquinho de trabalho, a carroça, né? Pode trazer essas coisas, pode trazer, lembra do LP? Traz o LP do Milionário José Rico que você tem lá, guardado, entendeu? Fita cassete, uma camiseta, traga alguma coisa que lembra a sua infância, uma foto, um álbum de fotografia, que nós vamos poder compartilhar esse aprendizado aí, esse tempo de raiz. Terão músicas raízes aqui também, então vai ser um dia que vai estar bem movimentado. Eu queria que você não ficasse de fora, você que faz parte do Fruto Maduro. O pessoal está preparando algo com muito carinho, e eu queria que você pudesse prestigiar essa atividade do pessoal da melhor idade, tá bom? Quinta-feira, o curso de História da Igreja não haverá, tá bom? Nós damos uma pausa nessa quinta, por quê? Nessa quinta você não virá para o curso, porque as mulheres virão para o encontro da Rede Mulher, que vai acontecer às 20 horas, tá bom? Então as mulheres vão se reunir aqui, os papais ficam com os filhos, porque nós não temos condição de cuidar de filhos pequenos, adolescentes aqui, cada um no seu quadrado. Esse dia é o dia da mamãe, é o dia da mulher. Venha participar, mulheres, nessa quinta-feira, um tempo precioso de ministração às 20 horas. E na sexta-feira é ao contrário, é o dia da mamãe ficar com o filho, e os papais virem e os homens estarem conosco, para a gente ter aquele tempo precioso que vocês já sabem como funciona. Se você não veio ainda, quero convidar você para estar conosco na sexta-feira, para a gente participar às 20 horas aqui, tá bom? Outro também, agora é dos jovens, né? Os jovens será no sábado o encontro, o tema é 1 por 1, e vocês podem participar, jovens, aqui, nesse encontro que chama DIP, e vai acontecer às 20 horas aqui nesse sábado, tá bom? Eu acho que eu falei de todas as redes, não esqueci de nenhuma. Esqueci, crianças, alguma? Algum aviso? Acho que eu esqueci, né? Qual mesmo? Esqueci desse aqui. Tem também para as crianças. O encontro das crianças vai ser no dia 31 de março, no domingo às 19h30. Então eu quero você aqui, papai e mamãe. Filho não vem sozinho na igreja. Espero você no dia 31 às 19h30 para o seu filho ter a igreja da criança, para ele também ser ministrado, tá bom? Então criança, jovem, adolescente, homem, mulher e melhor idade, todo mundo tem a oportunidade de se encontrar numa linguagem adequada à sua faixa etária, ao seu gênero. Então venha participar com a gente, tá bom? Se você não está em nenhuma rede dessas, é que você é visitante na igreja. Quero convidar você a participar. Então venha conosco participar dessas atividades nessa próxima semana, tá bom? Nós vamos ver agora uma linda coreografia, uma apresentação da nossa equipe de coreografia, e eu queria a sua atenção e que você prestigiasse isso também. Venço minhas lutas, venço os meus medos de joelho, com os meus joelhos no chão. Eu me entrego, me consagro de joelho, com os meus joelhos no chão. Posso falar contigo, sei que me escutas quando dói meus joelhos.
dia 5 até o dia 7 de abril, nós teremos sexta, sábado, domingo, o encontro aqui na nossa comunidade, a tradicional Festa das Nações. Nós queremos lembrar você, então, que nós estamos precisando de ajuda de voluntários para contribuírem conosco, principalmente no atendimento às mesas. Se você se disponibiliza a isso, para participar, procure a Ana Tagliari ao final da celebração e fale com ela para colocar o nome. Nós estamos precisando de mais pessoas para ajudar a servir as mesas, porque do movimento que nós temos, às vezes nós não conseguimos atender com excelência as mesas dos nossos visitantes, tá bom? Outro aviso importante em relação à Festa das Nações é que nesse dia nós teremos uma celebração única. Nós não teremos nem o culto das 9h30 e nem das 19h30, será às 18h. Então você que vem no culto da manhã às 9h30, não haverá nesse dia nem escola bíblica para as crianças, tá bom? E à noite, às 19h30, também não teremos a celebração, será às 18h até às 19h, porque a Festa das Nações começa todos os dias às 19h. Teremos uma celebração mais compacta, pretendemos fazer ao ar livre se o tempo estiver bom, e queremos juntar a igreja da manhã e da noite, para a gente poder participar juntos de uma celebração única, tá bom? Será às 18h, grave esse horário, para você poder participar conosco da Festa das Nações. E algumas pessoas também já estão procurando, talvez você, empresário, pedindo doações, porque essa Festa das Nações visa levantar recursos também para os ministérios, as redes da igreja. Então, se você quiser contribuir, fazer alguma doação, procure também o pessoal da secretaria, dizendo que você quer contribuir com algo, e com certeza nós ficaremos felizes da sua ajuda e da sua doação também. Nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então aqui funciona da seguinte maneira: você só devolve aquilo que você agradece, tá bom? Se você não tem nada para agradecer, não precisa entregar, não precisa devolver. Mas se há algo no seu coração que você queria dizer ao Senhor, muito obrigado pelo salário, pelo sustento, pela bênção, essas urnas que estão aqui à frente são para receber a sua oferta, são para receber a sua contribuição. Os envelopes amarelos são utilizados para a gente fazer oferta para missões, para os missionários que estão em campo. O envelope azul é para você ser um contribuinte mensal dizimista. E os brancos é doação avulsa, quando você quer fazer uma contribuição, uma oferta, às vezes até mesmo não identificada. Então você pode fazer essa maneira de contribuição, caso você queira participar, fazendo também através de cartão, você pode procurar a secretaria, nós também temos essa condição de fazer isso para você, tá bom? Vamos colocar em pé, nós vamos devolver os dízimos e as ofertas. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente, trazer a sua contribuição no altar do Senhor. Pai, aqui estão as nossas mãos. Vamos devolver no seu altar o que de graça o Senhor também tem nos dado. E de graça devolvemos e alegres porque o Senhor tem nos sustentado. Abençoe as mãos que contribuem e que a tua bênção contribua com eles também, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode vir à frente, irmãos, vocês que vão contribuir. As palmas ao Senhor. Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Tenho certeza que você tem algo para agradecer. Deus tem nos dado todos os dias inúmeras coisas boas, maravilhosas e perfeitas. E por isso nós podemos declarar em alta voz: te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua graça, pelo teu favor imerecido, pelo teu amor, Pai, sobre as nossas vidas, nossas casas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe
que não desiste. Você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. E te pertenço, Deus. E te pertenço, Deus. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Fomos comprados, Pai, por alto preço, Pai. E nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Queremos nos derramar diante da Sua presença. Queremos ser tocados, Pai, pelo Teu querer, pelo Teu Espírito, Pai. Queremos, Pai, nos colocar diante do Seu altar novamente, mais uma vez. Diante de Ti, Pai, queremos pedir, Senhor, para que sejamos transformados, Pai, dia após dia. Não só apenas agora no momento do culto, Senhor. Seria muito fácil, Pai, se o nosso relacionamento contigo se limitar a apenas este momento, Pai. Quão perdidos nós estamos, Pai. Por isso comece algo em nós nessa noite, Pai. Faça algo diferente em nós nessa noite. Não só através da adoração, mas através da palavra, através da dança, através de todos os momentos. Que sejam momentos intencionais de relacionamento, Pai. De pessoas que buscam estar andando segundo os seus caminhos. De pessoas que querem ser iguais a Ti, que querem contemplar a Sua face para brilhar no mundo afora. Pessoas que querem uma transformação genuína, verdadeira e eficaz, Pai. Traga esse mover nesse culto, Pai, nessa celebração. Traga isso, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de Ti. Abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar
dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ausente. Sinta o toque do Senhor, o teu toque, por tua bondade, o calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, Senhor. Vamos declarar só as nossas vozes. Me derramar, dizer que te amo, me derramar no seu coração, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que mais uma vez, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. eis aqui um povo derramado, Senhor, com o coração quebrantado diante de Ti, Senhor. Eis aqui um povo aberto, Senhor, para receber a Sua palavra, Senhor. Derrama, Senhor, em nossos corações agora a Tua mensagem, Senhor. Que seja uma mensagem de confronto, de restauração. Que seja uma mensagem que venha no fundo dos nossos corações, Senhor. Aqui está um povo sedento, Pai. Sedento por ser mais íntimo de Ti, por seguir os Seus caminhos, seguir os Seus passos. Pessoas, Pai, que às vezes se sentem fracas, se sentem incapazes, se sentem impotentes em seguir os Seus caminhos, em fazer o que é certo. Mas hoje o Senhor está derramando óleo novo, unção nova sobre o Teu povo. Hoje o Senhor está derramando do Seu Espírito algo diferente, onde será semeada uma palavra, onde as pessoas não sairão daqui como elas entraram, Senhor. Mas nós confiamos, Pai, em Ti, na Sua promessa de que o Espírito sobressairia sobre a carne, Senhor. Por isso nós apresentamos diante de Ti o nosso coração aberto, Senhor. Tira o coração de pedra e coloca de carne. Tira a justiça própria e venha com a graça, venha com a Sua paz, venha com os princípios do reino, Senhor. Aqui está o Seu povo, Senhor, diante de Ti, quebrantado, Senhor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
que você essa noite possa aproveitar todo esse tempo para se derramar diante do altar do Senhor no nome de Jesus. Você pode se sentar, por favor. Obrigado, nossa equipe de adoração. Irmãos, nós estamos aí no nosso terceiro encontro com essa série de mensagens que tem por título Sermão da Montanha, onde nós estudamos 3 capítulos do Evangelho de Mateus, que está registrado em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. O Sermão da Montanha é a concisão, é a condensação de todos os ensinos do Mestre Jesus. Imagine só que você fosse inaugurar uma empresa nova, e você precisa colocar ali no escopo da sua empresa, precisa desenhar a ideia da sua empresa, missão, visão e valores. O que você escreveria sobre ela? Sobre o que você falaria da sua empresa? O que você falaria do seu empreendimento? Jesus reserva 3 capítulos para falar sobre qual é o seu projeto de reino. Não é empresarial e nem é mercadológico, mas um projeto de reino e de transformação. E são 3 capítulos para Jesus condensar e colocar ali todos os seus ensinamentos, que vão permear o seu ministério e todas as demais cartas que são escritas no Novo Testamento. Cartas de Paulo, cartas de Pedro, o Evangelho de João, todos os demais escritos são influenciados a partir do Sermão da Montanha, que se trata da condensação de todos os ensinos de Cristo em apenas 3 capítulos. Por isso que é tão importante estudá-los, mas não dá para a gente estudar de uma forma genérica. Não dá para a gente estudar de uma forma abrangente. Nós precisamos destacar, deslocar alguns textos para a gente poder estudá-los no seu princípio, no seu valor. Por exemplo, o Sermão da Montanha ele é estruturado em 7 partes. Esses 3 capítulos podem ser divididos em 7 temas. O primeiro tema que Jesus quer falar com seus discípulos está em Mateus capítulo 5, versículo de 3 até o 12, quando Jesus fala qual é o caráter do discípulo. E sabe qual é o caráter? As bem-aventuranças. Depois Jesus fala sobre a influência dos discípulos, o que eles devem fazer nesse mundo, qual a atitude deles, quais são os feitos dele. Depois nós temos a justiça dos discípulos, que significa o que é que eles fazem nesse mundo. Depois Jesus passa a falar no capítulo 6 sobre a espiritualidade do discípulo. Quais são as características desses que se relacionam não com a religião, mas com Cristo? Há uma diferença muito grande em relação a isso. A partir do capítulo 6 nós temos também qual é a vida desse discípulo e a ambição que ele tem em relação às solicitações que a vida exige. Já no 6º, qual é o relacionamento desse discípulo com as pessoas com quem ele convive, qual é a lida dele com gente. E no 7º e último pedaço desse lindo Sermão da Montanha, nós temos o compromisso do discípulo. Como é que ele reage diante do seu compromisso de viver no reino de Deus. Nós já falamos sobre o caráter do discípulo. E para você que não veio, vale a pena lembrar que quando falamos sobre a bem-aventurança, falamos sobre a contracultura do reino de Deus. Ser um discípulo de Cristo é ter o caráter da contracultura, é remar contra a maré, é estar na oposição dos valores desse mundo. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. Ou seja, é a oposição que me leva a viver o reino, e não seguir o fluxo e nadar a favor da corrente. Agora, nós também estudamos sobre a influência do discípulo a semana passada. E você que também não veio, nós falamos sobre o discípulo ser sal e ser luz. Então a metáfora que Jesus ensina a respeito disso, resumidamente da palavra da semana passada, é a referência da ação do discípulo num mundo que está obscuro, em trevas, em estado de putrefação e apodrecimento. O discípulo tem a responsabilidade de salgar esse mundo e iluminar esse mundo, para que esse mundo então seja preservado de alguma forma diante da sua decadência. Hoje nós vamos para a terceira etapa, que é a justiça do discípulo. Como eles agem? Quais são suas práticas? Quais são seus feitos? E a partir disso nós veremos capítulo 5, versículo 17 a 48. Trata-se de uma leitura longa, queridos. Então, para dinamizar e por fim didático, eu vou selecioná-la em blocos. Como Jesus usa 6 palavras a respeito da justiça do discípulo, eu vou defini-los em bloco 1, 2, 3 até o 6º, para a gente ir lendo de forma espaçada. Se você abrir a sua Bíblia, não feche, porque nós vamos continuar voltando a ela para lermos o texto. Não vamos ler de uma vez só todos esses quase 30 capítulos, 30 versículos que nós vamos ler essa noite, tá bom? Começa assim, Mateus capítulo número 5, versículo 17, Jesus dizendo: não vim para abolir a lei aos profetas. Não pensem que vim fazer isso. Não vim abolir,
mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for superior, aliás, muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Esse é o primeiro bloco. Primeiro, Jesus vai fazer a apresentação da justiça dos discípulos. Então ele começa declarando uma questão. Jesus precisa se defender diante de um pensamento de libertinagem e de relaxamento das doutrinas bíblicas. Veja qual é a primeira palavra que Jesus usa ao mudar de assunto. Ele foi do caráter para o discipulado agora com a influência, e agora da influência ele vai migrar para a justiça, e ele precisa usar uma referência. Eu não vim abolir a lei, eu não vim libertar vocês da lei, eu não vim dizer que a lei não serve e que ela é inútil, e nem vim dizer que a lei é desnecessária. Eu não vim relaxar a lei, e eu não vim liberar geral, mas eu vim cumprir a lei. Jesus diz isso para um público que estava olhando o ambiente dizendo: uau, esse homem é diferente, esse homem tem uma palavra diferente, esse homem não é como os fariseus, esse homem não é como os hipócritas, esse homem é diferente, e esse homem pode nos libertar desse jugo da lei. E Jesus olha para os seus discípulos e fala: peraí, vocês precisam entender uma coisa, eu não vim aqui liberar, mas eu vim aqui cumprir, eu não vim abolir, mas eu vim levar a termo isso daqui, para que vocês saibam o que é que eu vim fazer. Diante desse contexto, onde o mundo fariseu cuidava de proteger a lei e de cumpri-la, as pessoas estavam ansiosas por se libertar dela. As pessoas estavam ansiosas para se desfazer dela, gente. O fariseu dizia: você não pode dar mais do que 25 passos no dia de sábado, senão você quebrou o sábado. Os fariseus diziam: não tome no copo sem antes lavá-lo primeiro, porque senão você vai se tornar contaminado e impuro. Havia lei para passos, havia lei para roupas, havia lei para tudo quanto é coisa, e as pessoas estavam ansiosas por uma libertação, e esperavam que Jesus viesse rebaixar o moral, viesse rebaixar os padrões, que Jesus viesse rebaixar os princípios, para liberar as pessoas a viverem uma vida mais tranquila, e uma vida mais relaxada. Por isso que Jesus fala: calma aí, gente, a gente precisa definir o que é lei, o que de fato é que eu vim cumprir nesse lugar. Por isso que ele vai citar lá embaixo, no versículo 20: pois eu digo a vocês, que se a justiça de vocês não for muito superior, não exceder, não for maior que a justiça de quem? Nada mais, nada menos do que dos fariseus e mestres da lei. Se a justiça de vocês não for maior do que eles, do que a deles, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Já parou para pensar nisso? Os fariseus e os mestres da lei, eles eram responsáveis por interpretar o Antigo Testamento, mas Torá, são 5 livros da lei. Não sei se você sabe, mas a lei mosaica, ela tinha a função de lei civil. Num povo que não tinha o código penal, o código civil, o código do consumidor, tudo que restava a eles era se apoiar na lei mosaica. A lei mosaica era um instrumento para o juiz tomar as suas decisões. E esses fariseus e escribas eram os responsáveis por interpretar cada lei que foi dada. Então eles estavam tomados dessa legislação religiosa, que eles foram aprendendo e foram aprimorando. Agora presta bem atenção em relação a isso. Jesus fala: eu não vim para abolir, mas eu vim para cumprir, mas não vim cumprir qualquer lei. Eu vim cumprir a lei de Deus e não a lei dos homens. É essa diferença que Jesus quer marcar quando ele diz o seguinte: se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, vocês não vão poder nem entrar no céu. Gente, fala a verdade. Você conhece um pouquinho da história do fariseu. Se tem alguém que entende de lei, de guardar a lei, de proteger a lei, é um fariseu. Se tem alguém que se protege da lei, com a lei, e se protege pela lei, é o mestre da lei. Você sabia que os fariseus tinham um rígido sistema de supervisão um do outro? Você quebrou a lei, tem que tomar uma punição. Você quebrou a lei, tem que ser levado ao tribunal. Você quebrou a lei,
tem que ser agora excomungado. Eles tinham um rígido sistema de supervisão uns dos outros. E então eu faço a seguinte pergunta: é possível ser mais justo do que um fariseu e um mestre da lei? Gente que observava a lei como ninguém, gente que cuidava de cumprir cada detalhe. Será que é possível ser mais justo do que eles? Para você ter uma ideia, os fariseus e os mestres da lei criaram um sistema didático para ensinar as pessoas a respeito de como cumprir cada um dos preceitos mosaicos. Eles pegaram toda a Torá, que é os seus 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e eles dividiram aquilo que é mandamento e aquilo que é proibição. E eles chegaram ao seguinte cálculo: existem 248 mandamentos e existem 365 proibições. 248 é o número de ossos que o corpo humano tem, sabia disso? Então o que eles estavam dizendo é que existe um mandamento de Deus para cada osso do corpo humano, e 365 proibições, uma proibição para cada dia do ano. Ou seja, essa era a forma didático-pedagógica que eles usaram para instruir as pessoas que Deus tinha muitos mandamentos e muitas proibições. Só que é uma questão muito interessante, porque eles interpretavam seguindo a sua concepção. A interpretação deles passava pela sua própria vontade, e não pelo um acesso criterioso das Escrituras. Então, eu faço a pergunta: é possível ser mais justo que um fariseu? Claro que sim. Porque esses fariseus, eles restringiam os mandamentos e esticavam as permissões. Por exemplo, adultério. O que é o adultério? Eles restringiam que o adultério era o fato e o ato consumado. Uma pessoa pega em público em ato de adultério, então é considerado adultério. O outro não, entendeu? Para os fariseus e os mestres da lei, tudo que se tornava público se tornava então algo que pudesse ser julgado. Caso contrário, a pessoa estava absolvida. Exatamente. Então eles restringiam os mandamentos e acabavam ampliando as permissões. Então outro tipo de adultério é permitido, tá? Entre aspas. Mas tem um que é mais interessante: o homicídio. O homicídio, né? Porque a lei bíblica, ou a dos 10 mandamentos, tem uma palavra que diz o seguinte: não matarás. Pronto. A Bíblia não fala não matarás o assassino, não matarás o amigo, não matarás a família. Não diz isso. A Bíblia só fala não matarás. E sabe o que os fariseus entenderam? Que se tratava de homicídio. Você não pode ser assassino. Então todo assassinato precisava ser julgado. Então eles restringiam a isso, e outros tipos de morte eram toleradas e permitidas. Eles ampliavam as permissões para não ter que a lei ficar muito pesada sobre os seus ombros. E tantas outras leis que eles usavam, a lei do sábado e outras, para poder restringir e ampliar permissões. É isso, ponto. Mas a gente tem um leque de situações. Você conhece alguém que trabalha desse jeito? Não estou desprezando e nem desmerecendo a profissão deles, mas eles precisam trabalhar com isso. Os nossos irmãos advogados e as nossas irmãs profissionais do direito, eles trabalham com as brechas na lei, para poder absolver alguma coisa, ou poder encontrar um novo direito. Era exatamente esse princípio farisaico, só que ao invés de lidar com a lei civil, eles davam com a lei de Deus. Então eles encontravam brechas e oportunidades para dizer: opa, não matarás, então a gente pode pensar que pode matar. Então eles criavam esse sistema de regras que favorecia a observação própria, sem sequer precisar depender de Deus. Para um fariseu, ele era capaz de guardar todas as leis, sabia disso? Ele era, na mente dele, ele imaginava que ele não caía em nenhuma só das proibições. Mas por quê? Porque ele adequava isso ao seu sistema religioso hipócrita de ser, quando na verdade ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém, apenas um conseguiu fazer isso: Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz na carta aos Romanos, dizendo que Cristo é a nossa justiça. A gente não precisa servir a lei, mas seguir a Cristo é ser absolvido pela lei para andar com Cristo. Mas não apenas isso. Uma coisa interessante para a gente notar é que Jesus está dizendo que a justiça cristã não rebaixa a lei, entendeu? Não fala que é um padrão que não deve ser seguido. Ninguém está falando isso aqui. E Jesus não falou isso aos seus discípulos. Não fala que é para rebaixar a lei para ficar mais fácil de obedecer. Mas Jesus fala que é para observar a lei na sua integridade e abrangência
entendendo a sua limitação e recorrendo a quem pode salvar. Esse é o grande ensinamento que Jesus faz no seu primeiro bloco. Não se trata de uma justiça humana, mas a justiça de Deus nos meus discípulos dentro do meu reino. É uma forma diferente de observar e de guardar a lei de Deus. E aí Jesus vai para o primeiro problema. Ele vai trabalhar 6 problemas. E o primeiro está relacionado à ira. Vamos olhar juntos? Mateus 5:17, Mateus 5:21 diz assim: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá, que significa idiota, imbecil, também será levado a julgamento. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá te entregar ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus vai usar a partir de agora, queridos, uma sentença que não vai mudar nos 6 blocos para resolver problemas relacionados à lei dos fariseus e dos mestres da lei. A sentença é o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo isso. Preste atenção que é interessante. Jesus vai afunilar agora o processo de ensino. Quando Jesus começou a falar sobre as bem-aventuranças, ele falou sobre bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Vamos lá, você que está estudando para prestar o vestibular, em que voz está essa palavra, em que tempo verbal, ou que sujeito verbal está essa palavra? Vocês ouviram o que foi dito aqui? E que sujeito verbal nós temos na palavra das bem-aventuranças? Bem-aventurados os perseguidos, eles, terceira pessoa do plural, começa com o plural, eles, bem-aventurados os perseguidos. Aí Jesus vai sair do caráter do discípulo e vai para a influência do discípulo. Aí Jesus vai falar assim: vocês são sal da terra e a luz do mundo. Que sujeito verbal estamos aqui falando? Estamos falando da terceira pessoa, não, da segunda pessoa do plural, vocês. Ou seja, eles, vocês. Agora Jesus vai falar, eu, porém, lhes digo, se nas bem-aventuranças é para todos, se a influência é para vocês, agora eu tenho autoridade para falar o que eu estou dizendo aqui. Porque vocês ouviram o que foi dito. Agora, olha só que interessante. Jesus aqui está contrariando as Escrituras? Jesus está dizendo, a lei não serve? Jesus está anexando coisas à lei? Jesus está falando, vocês ouviram o que foi dito. O que foi dito não foi escrito. O termo grego para escrever significa gramatos, que é da nossa gramática. Jesus não usa o termo, vocês ouviram que foi gramatoi. Jesus fala, vocês ouviram o que foi falado. Ou seja, vocês ouviram a tradição. Vocês aprenderam com a tradição. Vocês não sabem o que está escrito. Vocês distorceram o que está escrito. Vocês manipularam o que está escrito para ficar com seus ouvidos aguçados ao que foi dito. Esse é o grande X da questão. Jesus não está questionando a lei do Antigo Testamento. Jesus está questionando a tradição religiosa dos fariseus. Aqui o problema é grande. Porque até agora Jesus estava falando do problema com o mundo, lembra? Bem-aventurado aqueles que estão no mundo. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Agora Jesus vai colocar-se em oposição a uma classe específica chamada de classe religiosa. E a classe religiosa adora a tradição. Ela abre mão do que está escrito. Ela negocia o que é fato para ficar com a tradição que faz cosquinhas nos seus ouvidos. Não sei se você sabe, mas no século XVI, um determinado papa emitiu uma bula papal, que é um documento da mais alta credibilidade dentro do catolicismo romano,
para dizer que a tradição, ela é igual à Bíblia. Que a tradição, ela tem a credibilidade do mesmo tamanho, da mesma altura da Bíblia. Uma palavra da tradição católica apostólica romana tem a mesma autoridade, o mesmo peso do que Paulo, o apóstolo, escreveu. Sabia disso? Um papa fez a emissão dessa bula. Se você quiser pesquisar na sua casa depois, emissão da bula papal que autoriza a tradição como igual à Bíblia. Por que eles fizeram isso? Porque no século XVI houve a reforma protestante que colocou a Bíblia na mão do povo. O povo começou a olhar a Bíblia e falar, isso aqui está escrito, isso aqui está escrito. Aí o Papa colocou uma palavra dizendo, se está escrito, nós também temos a tradição. E a tradição diz que a gente deve fazer isso. Mesmo que esteja escrito, a tradição diz o contrário. Era isso que os fariseus estavam fazendo. Eles ficavam com o que foi dito, mas não ficaram com o que estava escrito. Então Jesus fala assim, vocês estão com a tradição, mas agora eu vou dizer para vocês o que é que Deus disse. Eu vou dizer para vocês o que é que estava na lei, não o que vocês pensaram ou interpretaram. E aí que a palavra fica bonita, aí a palavra fica linda, porque Jesus agora vai para a primeira pessoa do singular dizendo, eu vou dizer e vou esclarecer para vocês esse problema. E o primeiro problema é relacionado ao ódio. Os fariseus estavam acostumados, e como eu disse para vocês, o sistema judicial de Israel estava acostumado com o tribunal. E o tribunal era utilizado para pessoas que falavam louco e falavam racá para o seu irmão. Ou seja, está vendo? Restringia mandamento e ampliava permissões. Para o fariseu, tudo que fosse público deveria ser punido, mas nada que fosse interior. Jesus fala, opa, não é assim. O irmão foi visto falando louco, o outro foi visto falando insano, imbecil. Então tem que ser levado para o tribunal. Mas aquele que pensou no seu coração, aquele é um imbecil. Eu tenho contra aquele rapaz uma coisa, eu queria que aquele cara tivesse morto, eu queria que ele perdesse tudo na sua vida, eu queria que caísse um raio na sua cabeça. Esse não acontecia nada com ele. Por quê? Porque o farisaísmo era exterior e aparente, e Jesus mostra que eles interpretaram a lei a partir da exterioridade, e não da internalização. Essa é a grande diferença. Olha só o que Jesus vai dizer. Vocês fariseus estão acostumados a levar oferta no templo, leva pombinha, leva carneiro, leva novilho, leva farinha, vocês levam tudo lá no templo e o sacerdote recebe. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, seus fariseus, não adianta você levar nada no templo, se no seu coração tem algo ou alguém contra você. Não adianta ir no templo, levantar a mãozinha, cantar louvores e devolver o dízimo e oferta, se no seu interior você está amaldiçoando um irmão à sua imagem e semelhança. É o que Jesus está dizendo. Olha o que ele diz lá, se você estiver apresentando a sua oferta, deixa a oferta ali, se você se lembrar, agora é mais interessante ainda, se você se lembrar que você tem algo contra alguém, certo? É isso que está escrito? Olha lá, irmãos, é isso que está escrito? Não, se você se lembrar de alguém que tem algo contra você. Eu sempre imaginei que eu tinha que resolver um problema com uma pessoa que eu tinha problema com ela. Eu tinha que ir atrás de alguém que eu tinha alguma mágoa, algum ressentimento, algum rancor. Mas Jesus fala o seguinte, não é só falar, o que nós queremos tratar é a causa. E a causa é o seguinte, só o fato de uma pessoa ter algo contra você, já é suficiente para você deixar sua oferta, e ir atrás dessa pessoa e dizer para ela, eu sei que você tem algo contra mim, eu quero te pedir perdão. Eu quero resolver essa pendência. Porque a gente fica o seguinte, não, é porque eu não tenho nada contra o fulano, por que eu vou lá pedir perdão? Então, irmão, pula o sermão da montanha, volta a semana que vem, esquece essa parte, porque está na sua Bíblia e está na minha, de que se eu souber que alguém tem algo contra mim, é a minha responsabilidade procurar essa pessoa e resolver esse conflito. Por quê, pessoal? Jesus quer tratar a raiz e não os efeitos colaterais. Uma pessoa que chama o outro de imbecil, ou uma pessoa que ofende o outro, porque o que nós estamos falando aqui é de ofensa, o que acontece com ela? Os seus sentimentos, suas emoções estão contaminadas pelo quê? Ódio, rancor, mágoa, amargura, ressentimento e todas essas palavras que trazem o pior para o ser humano. O falar é pequeno, porque o que se sente lá dentro é um vulcão e um turbilhão de coisas que, se falar tudo que sente, realmente o tribunal vai ser pouco para tratar tantas folhas que vão dar de problemas. E agora, olha só que importante o que Jesus fala.
Eu quero fazer uma pergunta para você. Para o fariseu, se o camarada falasse idiota, era para ir para o tribunal, para ser julgado por o que falou. Jesus fala o seguinte: só de alguém ter algo contra você já é suficiente para você se acertar com Deus. E eu pergunto para você, onde é que está o tribunal aqui agora? Onde é que está o tribunal? Jesus falou? Aquele que tiver algo contra alguém, ou alguém tem algo contra ele, vá ao tribunal. Tem tribunal? Não, irmãos. Porque quando eu trato as minhas feridas e os meus problemas com as pessoas, eu não preciso de tribunal. Eu tenho dito para vocês aqui nessa comunidade, vamos desafogar o sistema judiciário do Brasil, vamos ajudá-los. Vamos resolver os nossos problemas internos aqui, porque é uma vergonha irmão levar outro irmão para o fórum. Em audiência, os dois olhando com aquela cara de taxa um para o outro, irmão da mesma igreja, da mesma fé. Vamos desafogar o sistema judicial, vamos ajudá-los, vamos resolver nossas pendências aqui, porque quem entende isso no seu coração, quem é discípulo de Cristo e tem a justiça de Deus sobre ele, não precisa de tribunal, vai pedir perdão, perdoa, libera, trata, resolve. Agora, se não resolver, irmãos, é tribunal, é racá. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Jesus quer ir na causa, Jesus não quer ir na consequência. Esse é o nosso grande drama na igreja. A gente fica trabalhando só as consequências, tudo que a gente faz é lidar com um problema. Mas a gente não vai na prevenção. E é o que Jesus está dizendo, a prevenção aqui é o perdão. A prevenção aqui é a consciência da justiça em Deus. A prevenção aqui não precisa nem de tribunal. Jesus faliria o sistema judiciário do Brasil se nós, de fato, fôssemos uma nação cristã verdadeira. Você sabia que 96% do povo brasileiro é cristão, entre evangélicos e católicos? E você sabia que o Fórum de Sertanópolis demora muito tempo para julgar algumas questões pelo volume de coisas que lá estão para serem resolvidas? Que coisa é essa? Que cristianismo é esse? Se fosse cristão, nem tribunal precisaria. Eu já vi juiz olhar para os dois e falar assim: vocês são da mesma igreja? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não sabem que é uma vergonha irmão brigar com irmão? Rapaz, isso é lindo demais. Isso é maravilhoso. É melhor que uma pregação. Primeiro problema: lide com o seu ódio, com a sua raiva e com a sua ira. Trate isso dentro de você, porque o fariseu acha que é só o que está fora. Jesus fala, não é o que está fora, é o que está dentro. É isso que traz problema. É isso que traz dificuldade. E Jesus vai ter um problema com os fariseus, até dizer assim: vocês não sabiam que não é o que entra no ser humano que faz mal para ele, mas é o que sai? É do coração do homem que sai toda a guerra, toda a porfia, todo desentendimento, todo homicídio, toda a maledicência. Jesus fala que é o que está dentro, não é o que está fora. Segundo problema que Jesus vai levantar, que é o segundo bloco, tá bom? Primeiro, ódio. Segundo, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Está vendo o interno? Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. O que era o adultério para a lei mosaica? Para os fariseus e para a lei mosaica, adultério deveria ser punido com apedrejamento. E Jesus fala, não, vocês não entenderam. O adultério não acontece no efeito. O adultério acontece na causa. E a causa está no pensamento. O maior sistema de adultério que se encontra é no coração do ser humano. Porque começa com um olhar. Vocês acham que adultério é ser pego em flagrante na cama com outra mulher ou com outro homem. Mas eu lhes digo que se olhou para a mulher e cobiçou, já adulterou. Uau! Uau, quantos adúlteros aqui essa noite. Meu Deus do céu. Por que Jesus está fazendo isso? Para nos colocar diante do que Jó disse em Jó capítulo 31, versículo 1. Fiz uma aliança com os meus olhos, como eu colocaria sobre uma donzela? É saber para onde olha. Tem a gente aí que fala da segunda olhada. Tem gente que inventou, está vendo como a gente é fariseu também? No mundo evangélico também tem os mestres da lei. Vieram e falaram para mim assim, pastor, a primeira olhada não é pecado, o que é pecado é a segunda olhada. Entendeu? Olhei, porque é natural, instintivo, o homem vai secar e vai cobiçar. Então ele vai olhar, se ele virar o pescoço de novo,
significa que ele pecou e caiu no adultério. Certo, pastor? Falei, você está dizendo? Aí vem o outro e falou assim, então eu resolvi o problema. Como é que você resolveu? A hora que eu dou a primeira olhada, eu não olho a segunda vez, eu já fico direto. Porque só eu vou pecar na segunda, então eu olho bastante para não olhar a segunda vez. Isso é fariseu. Você dá risada, mas era isso que os fariseus faziam naquela época. Era um jeito de burlar a lei. Era um jeito de poder resolver o problema. São as forças que invadem o nosso pensamento, o nosso coração, e não o ato do adultério. Todo adultério começa com os pensamentos. Todo adultério começa com as fantasias. Todo adultério começa com as fraquezas. E Jesus está falando, não é punir, não é apedrejar as pessoas, vocês têm que tratar o coração de vocês, porque o coração é enganoso, e vocês têm que aprender a usar os seus olhos da maneira correta e coerente. Não brinque com isso. Silas Malafaia tem uma ilustração muito interessante, de um camarada crente, homem de Deus, e ele foi trabalhar numa empresa, e chegando nessa empresa, ele tinha que passar, no caminho mais curto para o seu escritório, era passar por um corredor onde tinha uma moça muito sensualizada, e que começou a cantá-lo e dar em cima dele enquanto ele passava pelo corredor. Primeiro dia de trabalho, ele vai, a moça bonitona do lado de lá, dá uma olhadinha para ele, pisca, fala, ei, gatinho, tudo bem? Ele passa em frente do vidro da mulher e fala, o sangue de Jesus tem poder. Crente? Vai resolver isso aí. Segundo dia, ele tem a opção, o caminho mais longo, contornar por trás do setor e fugir da tentação, ou passar pelo corredor de novo, falando, o sangue de Jesus tem poder. E ele resolve passar dizendo, o sangue de Jesus tem poder. Então, novamente, ele entra pelo corredor, a mulher faz, ei, gatinho, vem cá. E ele fala, o sangue de Jesus tem. Opa, já engoliu uma palavra já. O negócio não vai ficar bom. Terceiro dia, ele passa pelo corredor, mais uma vez, o sangue de Jesus. Quarto dia, novamente, passa pelo corredor, o sangue de. No quinto dia, ele passa pelo corredor, o sangue. E depois ele já está na sala da mocinha conversando com ela e preparando como é que vai acontecer aquele adultério. Não se brinca com isso. Jesus está dizendo, só o fato de você colocar os olhos, a cobiça era buscar o que o outro tem, não é verdade? Jesus fala, só de você querer e cobiçar uma pessoa ou uma mulher, você já cometeu adultério no seu coração. É óbvio que Jesus está falando para uma sociedade patriarcal e masculinizada, mas isso também é para vocês, mulheres. Isso também se aplica a vocês. O adultério começa também na mente, não tanto pelos olhos, mas talvez pelos ouvidos. Por isso é necessário cuidar. O que Jesus está falando? Vamos na raiz do problema. Quer mais um exemplo disso? Qual é o termo que Jesus usa para você lidar com a tentação da sensualidade? Jesus está falando, resista ao ódio, agora resista à sensualidade. Como é que é a forma? Arranque isso. Não é para você fazer uma cirurgia dos olhos, quando você cair no pecado de verificar algo que não lhe é seu. Tem gente que fala assim, não pastor, eu gosto de ver etiqueta na calça das pessoas, né? Não é não, na verdade precisa cuidar do seu olho mesmo, meu irmãozão. O que acontece? Não é chegar em casa e arrancar olhos, não é chegar em casa e cortar mão. Jesus não está, Jesus está fazendo uma hipérbole, um exagero, para você estar de posse de como isso é perigoso para você. Você está indo para o fogo do inferno, praticando coisas que você tem que cortar como mal pela raiz. Jesus fala, vai na raiz, que vocês vão lidar com isso. Vocês vão resolver o problema. O nosso problema é efeito colateral, gente. Sistema carcerário e prisional do Brasil. Qual é o problema? É a bandidagem? É o PCC? É o Comando Vermelho? Não, irmãos. É a falência das instituições de oferecer saúde, educação, de oferecer oportunidade, e também falência da própria igreja de criar sistemas que possam sustentar mães solteiras, abençoá-las, cuidar delas, ajudar a educar os seus filhos, oferecer princípios. Nossas instituições escolares, tudo conspira para que a marginalidade aumente. E nós estamos falando de sistema prisional, e nós estamos falando de gente que está fazendo dano no país e que está encarcerado. Não. Se nós pudéssemos fazer algo por essa cidade, se nós pudéssemos e podemos fazer algo por essas crianças dessa cidade, é um preso a menos. Agora a gente anda pela rua e fala, porque o presídio está lotado, agora também entrou lá o Temer, agora está lotado de vez. Isso é efeito colateral, irmãos. O efeito colateral a gente não pode tratar. Jesus está falando, vamos prevenir. Previna seus olhos, previna sua mente, previna seu coração, e o adultério e a sensualidade não vai chegar na sua casa. Terceiro que Jesus fala,
foi dito. Opa, agora a conversa vai ficar mais pesada aqui, tá bom? Estou regulando o tempo aqui para a gente usar todos os 6, tá bom? Fique tranquilo. Mateus capítulo 5, versículo 31. Vocês ouviram que foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar certidão de divórcio. Mas eu lhes digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. E agora? O que é que Jesus está falando aqui? Os fariseus encontraram Jesus em uma outra ocasião em Mateus capítulo 19. Haviam duas escolas rabínicas, a escola de Hilel e a escola de Shammai. Duas escolas opostas. A escola de Hilel é uma escola mais light, mais liberal, sem tantas exigências. A escola de Shammai era uma escola mais rígida, mais xiita. Então, os fariseus, diz Mateus capítulo 19, que foram testar Jesus e o conhecimento dele para ver de qual escola que ele era. Isso subentende-se no texto, tá bom? E aí perguntaram para Jesus: Jesus, o que o Senhor diz a respeito do divórcio? É lícito uma pessoa se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Qualquer motivo. Jesus fala para eles: vocês ouviram o que foi dito, que Deus criou homem e mulher, os abençoou e os uniu, portanto, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Aí eles falaram o seguinte: mas Moisés disse para a gente dar carta de divórcio, e agora, Jesus? E Jesus fala: Moisés deu a carta de divórcio para vocês por causa da dureza do coração de vocês, porque não foi assim desde o princípio. Jesus usou essa palavra. Não estava no plano de Deus o divórcio, sabia? Isso foi dado por Moisés por causa da dureza do povo de Deus, dureza do coração, para que houvesse justiça, para que houvesse proteção dos ofendidos. A carta de divórcio foi dada não como um plano de Deus, mas como uma necessidade humana criada por um legislador chamado Moisés, que deu isso por causa dos corações endurecidos. Deus não se agrada do divórcio, irmãos. Nós não estamos autorizados a nos divorciar dos nossos cônjuges. E Jesus vai além. Jesus vai dizer que todo aquele que separa da sua esposa, a não ser por um caso, de fato, está cometendo adultério, e quem se casar com essa, também estará cometendo adultério, e a cadeia continuará, ou seja, não haverá casamento. É muito forte isso, não é? Só que a gente aprendeu, como os fariseus, a aliviar, para que a gente possa, de alguma maneira, colocar incompatibilidade de gênios, problemas de endividamento, para que a gente possa colocar ofensas, e a gente possa separar, porque o camarada até mesmo não comparecia na cama. Então, se coloca um monte de situações para legitimar o divórcio, e o divórcio não é legitimado por Deus. O problema dos fariseus aqui com Jesus é o seguinte: os fariseus querem saber como fazer o divórcio, e Jesus quer saber como preservar o casamento. Está vendo a diferença? Os fariseus querem saber como é que a gente faz para divorciar, e Jesus fala: vocês ouviram o que foi dito, se dará certidão de divórcio, mas eu digo para vocês, ninguém tem que se separar, ninguém tem que se divorciar. Olha que palavra pesada que Jesus fala. Os fariseus querem encontrar meios legais para fazer o divórcio, Jesus quer encontrar meios de conscientização para que ninguém se separe. E você que está aqui essa noite, que não teve essa oportunidade de ouvir essa palavra antes, você que está aqui essa noite, que está no seu segundo casamento, terceiro casamento, você que de uma maneira impensada e imatura se divorciou, o que fazer? Há uma palavra de Deus para você, isso tranquiliza o meu coração, isso me traz paz para falar para você essa noite. Você que se divorciou sem conhecer a palavra, você que se separou sem ter os princípios do reino de Deus na sua vida, na sua família, você que se divorciou porque não teve orientação certa, ouviu a mãe, ouviu a sogra, ouviu as amigas, que fizeram com que você tomasse essa decisão tão precipitada. A palavra de Deus diz em Atos: Deus não leva em conta os pecados cometidos no tempo da ignorância. A ignorância, Deus te libera para você poder reaver a sua vida, mas o segundo casamento ainda continua sendo um desafio. Não pense que por ter Deus perdoado, porque você fez aquilo na ignorância, não pense que o segundo casamento vai ser mais fácil. Não será. Mesmo dentro da igreja, querido,
mesmo buscando a Deus, mesmo com os filhos no ministério de jovens e adolescentes. Segundo casamento não é fácil, ele é mais difícil que o primeiro, você sabia disso? E mesmo com a presença de Deus, pode até ser abençoado, diante da ignorância que você teve ao praticar tal ato, mas não é fácil. E você que está aqui hoje, está pensando em se separar, você que está aqui hoje, está pensando com o divórcio, você que está aqui essa noite, que a conversa de separação volta e meia vem à sua mesa da sua casa, você que está aqui essa noite nem assinou o contrato de casamento, eu quero dar uma palavra para você: não faça isso, não pratique isso. A palavra de Deus diz que Ele não te autoriza a divorciar, porque o seu marido não levanta cedo, porque a sua esposa não faz feijão do jeito que você quer, porque ela não é tão boa mulher na cama como você imaginava, porque ela te procura pouco, ou ele te procura pouco para ter relações sexuais. Você não tem autorização, porque o seu gênio é diferente dele. Você não tem autorização para separar do seu marido, porque ele é difícil. Porque se fosse assim, a Vanessa já tinha largado de mim umas tantas vezes. Chegava em casa todo dia, tinha uma certidão de divórcio para assinar. Pensa num homem difícil. Não é porque a gente é difícil que a gente tem a condição para separar, meus irmãos. Não é. Então nós não temos a autorização para divorciar. Isso é pela dureza de coração. E eu quero dizer para você essa noite, só há um caso, aliás, o 2, que eu vou colocar agora para você também. Um caso onde pode se separar, que é o caso das questões das relações sexuais ilícitas. O que é isso? Infidelidade conjugal. Apenas esse, Jesus autoriza, e Jesus diz, exceto por imoralidade sexual. E a imoralidade sexual pode ser dupla. Primeiro, uma pessoa poderia se divorciar do seu marido ou da sua esposa, se descobrisse que ela tinha quebrado a castidade. Se o camarada fosse se deitar com a sua esposa pela primeira vez depois do casamento, e ele descobrisse que ela mentiu, e que ela não era casta, e que ela não era virgem, ele poderia se divorciar no ato, no momento, e isso era autorizado, sabia? A castidade era e ainda é um sinônimo de santidade a Deus, e muita gente quebra isso, e encontra grandes problemas por colocar a carroça na frente dos cavalos, por comer o bolo antes de assoprar a vela. Quer comer o bolo? Hein, bonitão? Hein, bonitona? Quer a alegria da cama? Quer o regozijo do lençol? Quer o prazer do gozo? Você quer isso? Assopra a vela primeiro. Sobe no altar. Faz o seu compromisso. Tem dinheiro para sustentar a sua família. Mostra que você é um homem de caráter. Mostra que você é uma mulher decente. Sobe no altar e depois vai para a cama. Foi assim que Deus fez desde o princípio. E aqui está uma palavra que Jesus fala: se for por causa disso, pode, e se for por infidelidade conjugal, pode. Só há esses dois casos. E o terceiro aqui no caso, né? Está aumentando, o fariseu não está aumentando não. É se o seu marido morrer, ou se a sua esposa morrer. Então se você não aguenta mais ele ou mais ela, ora para Deus levar. Cuidado, irmão, que você for dormir, vê uma mãozinha na cabeça, talvez não seja te abençoando. Ô Senhor, move, remove ou promove. A viuvez autoriza um novo casamento. Dos dois lados. A relação sexual ilícita por fornicação, que é antes do casamento, ou por moralidade sexual, que é o adultério dentro do casamento, também autoriza. Mas demais, irmãos, a gente está aliançado. Por isso pensa bem antes de casar. Porque depois que casar, você não tem autorização para romper esse contrato que você fez diante de Deus, diante dos homens. E você que ainda não fez isso no papel, você não fez completo. Em Israel, pessoal, casava-se no religioso com o sacerdote, o casamento já tinha efeito civil, sabia disso? Não tem essa diferença entre Estado e entre igreja. Lá a religião é única. Então, a pessoa casou com o sacerdote, ela já era automaticamente casada pelo Estado. No Brasil, nós não somos, nós temos a divisão entre Estado e igreja. Então, aqui no Brasil, você tem que casar na igreja e no civil. Se você não casou no civil, você não completou o matrimônio, sabia disso? Eu quero te dizer novamente, se você ainda não casou no civil e nem na igreja, você não completou o casamento, ainda está parcial, e talvez seja por isso que você esteja sofrendo tantos problemas, e aquela conversa de separação, aí eu vou embora para casa, aí eu vou embora para casa, você não tem autorização para fazer isso, porque você já está em união estável, você precisa completar esse casamento através do contrato matrimonial.
Problema... eu vou passar isso daqui. Mateus capítulo 5, era só uma paráfrase daquele texto, mas como a gente já gastou mais tempo aqui, explicou, o próximo problema que Jesus vai falar. Está escrito, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Está escrito não, vocês ouviram. Não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto o fio de cabelo seu. Seja seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Não precisa jurar, irmãos. Os fariseus criaram um sistema de juro interessantíssimo. Está escrito nos 10 mandamentos, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. E sabe o que eles inventaram? Eles tinham a palavra Yahvé, Jeová, Jeová. Nós não sabemos a tradução, porque eles tiraram isso e colocaram uma palavrinha para substituir o nome de Deus, Adonai. Aí quando eles juravam em nome de Adonai, eles não tomavam o nome de Deus em vão, porque era Adonai, não era Senhor, não era Deus. Olha só a estratégia, gente. Tão ligeiro, né? Então, Jesus fala, você não precisa jurar por ninguém. Não precisa ficar fazendo hipocrisia de colocar o nome de Adonai. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. E então, o que passar disso é do diabo. Você não precisa jurar pela Nossa Senhora dos Evangélicos. Não tem, né? Essa não existe. Não precisa jurar pela Nossa Senhora da Bicicletinha. Também não existe, mas também não precisa. Não precisa jurar pelo Nossa Senhora do Bonfim. Não precisa jurar pelo não sei quem. Não precisa jurar pelo meu pai, pela minha mãe. Eu quero que meu filho seja encontrado morto atrás da porta. Não faça isso, meu irmão. Gente que jura e usa outros argumentos para falar, eu estou falando a verdade. Diante de Deus eu estou falando a verdade. Quem precisa justificar muito é porque não tem palavra. É o que Jesus está dizendo. Quem precisa ficar rogando a autoridade de outro, eu juro, em nome de Lula e de Temer, que não aconteceu isso na minha vida. Não vai resolver, irmão. Se você precisa apelar a outras instâncias, quer dizer que a sua palavra não vale nada. É o que Jesus está dizendo. Se você é discípulo, o seu sim vale sim, o seu não vale não. E o que passa disso é do diabo. Pode jurar por quem for, que o raio caia na minha cabeça se eu estiver falando a mentira. Não, 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 não. O meu sim é sim, o meu não é não. E você sabe quando eu digo sim e quando eu digo não. Isso vale para os filhos, tá bom? 38, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede. Não volte às costas daquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. O que Jesus está ensinando aqui? Vocês ouviram o que está escrito em Êxodo capítulo de número 21. Se um matar o boi do outro, o outro pode matar o boi daquele. Se um matou o filho do outro, o outro pode matar o filho daquele. Se um tomou a mulher do outro, o outro pode tomar a mulher do outro. É assim a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Lex tallius, que é o termo latim para isso, ela praticamente foi o sistema judiciário de todas as organizações sociais primitivas. Como não havia tribunal judicial e não havia polícia, a única forma de inibir a violência era a lei do talião. Se você deu um tapa em mim, você merece outro na cara. Se você roubou de mim, eu posso tomar de você também. A lei do talião é, eu não vou fazer nada para o outro, porque eu sei que o outro vai ter direito de fazer sobre mim. Jesus fala o seguinte, vocês ouviram isso, mas não é assim que Deus pensou. Deus pensou o seguinte, você não pode resistir ao perverso. O que acontece? Se você tomar um bofetão na cara, oferece o outro lado da face. E sabe o que você vai fazer? Você vai estancar a lógica da retribuição. Dar um bofetão com a mão direita na face, era dar as costas da mão e dizer, você é um inútil, você é um imprestável, eu estou te insultando. Até hoje no Oriente, algumas famílias ainda fazem isso como forma de punição e de dizer da ofensa que querem cometer contra outra pessoa. É muito mais forte do que um palavrão, é o tapa na cara. Então, Jesus fala, se alguém te der um tapa na cara em ofensa, você vai dizer assim, se eu mereço esse tapa, eu também mereço do lado de cá, pode bater aqui também. Jesus quer aqui mostrar que a gente está estancando a lógica da retribuição. Porque se você me der um tapa, eu te dou um tapa, você pode me dar um tapa, eu também posso te dar outro tapa. E aí, meu filho, é morte na certa. Se você me faz um mal, eu te faço outro mal, você tem direito de fazer mal de novo, eu também tenho direito de fazer mal. É a réplica, a tréplica, e aí a quadrupléquica, e assim vai. Já viram os nossos políticos discutindo na TV Senado? Eles sobem no palanque e falam,
Eu quero que a senadora me dê direito de resposta, porque ela citou o meu nome aqui. Ao invés de cuidar das leis justas, de cuidar do nosso país, do nosso povo brasileiro que está gemendo, eles ficam de tréplica em réplica, para poder um retribuir, um ferir o outro. O que é isso? Isso é a lei do talião. Gente, nós somos de Deus, nós somos um povo de Cristo, nós não devolvemos a ofensa, nós retribuímos o amor. Romanos capítulo 12, versículo de número 27, 28 e 29, Paulo vai dizer assim: a ninguém pague o mal com o mal, antes pague o mal com o bem. Isso é ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Você tem muitos motivos para retribuir alguém que lhe fez mal, alguém que te ofendeu, que te machucou e que te feriu. Você tem muitos motivos para magoar alguém que também te magoou, mas você hoje pode decidir por estancar e dar um basta nisso hoje, na sua família. Irmãos contra irmãos, pais contra filhos, filhos contra pais, gente que está contra alguém aqui, você pode estancar isso hoje, falar: a partir de agora, parou em mim, eu dou o direito. Se ele me caluniou, pode caluniar de novo, porque eu não vou devolver isso. Aí sabe o que eu vejo? Ai, pastor, eu não aguentei. A hora que eu vi aquele comentário no Facebook, eu não aguentei. Pastor, ela mexeu com o meu moral, ela mexeu com a minha índole. Eu respondi na hora. Isso é lei do talião, meu filho. Não, pastor, mas ninguém tem sangue de barata. Eu também não tenho. Eu também estou cercado de gente, de pessoas, e algumas delas também me ferem, me machucam, me magoam, me deprimem. E eu preciso decidir em não retaliar, porque se eu der isso, isso vai voltar para mim, e essa lógica nunca acaba. Você não tem o direito de retribuir se você é discípulo de Cristo. Sua justiça não permite a retribuição, sabia disso? Por isso que Deus diz: não resista ao perverso, deixe o perverso ser perverso, até na sua vida, porque a vingança pertence ao Senhor. Está em Romanos capítulo 12, a mim pertence a vingança. Quando você quer se vingar de alguém, sabe quem que você quer ocupar o lugar? Sabe de quem você quer ocupar o trono? De quem é a vingança, irmãos? Se você quer se vingar, você tirou Deus do trono e você quer assumir o controle da situação. Bem-vindo, divindade. Uma coisa que você não deveria ser, porque a vingança pertence ao Senhor e não a nós. E o último bloco, para encerrar. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Olha o destaque que eu dei aqui, porque a Bíblia fala no Antigo Testamento: amem o seu próximo, mas a Bíblia nunca fala para odiar o inimigo, sabia disso? Foi o dito, foi o que eles ouviram, é a tradição judaica e farisaica, mas não o que Deus disse. Aí Jesus fala: mas eu, porém, lhes digo: amem seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem, para que vocês venham ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol tanto sobre os maus como também os bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que diferença faz? Que recompensa vocês receberão? Até os corruptos, publicanos, fazem isso. Se vocês saudarem apenas os irmãos: paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, crente, paz do seu irmão, paz do seu irmã, o que vocês estão fazendo demais? Até quem não conhece Deus faz isso com pessoas que amam. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aí agora eu pergunto para você: ser perfeito? É isso que a Bíblia está pedindo de mim? Como é que eu posso viver isso? Aqui prova, pessoal, que amor não é sentimento. Como é que você vai amar o inimigo? Fala para mim. Não, diga para mim. No nosso sistema romântico de amor, como é que a gente ama o inimigo? O cara te passou para trás, te traiu, te machucou, tirou tudo que você tinha, te abandonou, te deixou na miséria. Como é que você vai amar uma pessoa dessa? Te traiu, pisou no seu calo, até hoje fala mal de você. Como é que você vai amar gente assim? Se você for amar do modo romântico, você não consegue amar nunca. Mas se você for amar pela Bíblia, o que é amor, você consegue amar uma pessoa assim. Sabe como? Não retribuindo, não devolvendo, não lhe pagando mal com o mal. Isso é amor. É amar o inimigo e orar por aquele que te persegue. Irmãos, aqui tem sangue vicentinho. Tem hora que não dá vontade de orar por irmão, não. Tem hora que não dá vontade de fazer uma imprecação abençoadora, não. Dá vontade de fazer uma imprecação amaldiçoadora. Senhor, leva, mas leva tudo que tem. Não deixa nada sobrar. Ou às vezes dá vontade de voar na garganta. Dá vontade de orar, não, irmãos. Só que a Bíblia me restringe, a palavra de Deus me limita a dizer o seguinte: se ele é o seu inimigo, você só tem uma chance de transformá-lo com amor. Porque se você mantê-lo como inimigo e tratá-lo como inimigo, a chance disso mudar é nunca. Mas com amor você pode até trazer um inimigo para perto de você. Quantos já trouxeram inimigos para perto da sua vida? Quanta gente inimiga que era sua antes e que hoje é grande amigo, porque você simplesmente decidiu amar.
Essa é a palavra para o nosso coração. A gente pode ser parecido, sabe com quem? Quando a gente perdoa e ama? Quando a gente estanca a lógica da retribuição? Com Deus. É aí que está o símbolo da perfeição, meus irmãos. Não é ser perfeito como Deus, ser igual a Ele, mas ser perfeito na atitude dEle. O que Jesus fez pelos seus inimigos na cruz do Calvário, você se lembra ou não? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tinham cuspido na cara dele, tinham colocado uma coroa de espinhos sobre a sua fronte, tinham humilhado, tinham desprezado, e Jesus ora pelos seus inimigos e diz: Pai, perdoa. Sabe o que eu quero te dizer uma coisa? Lá no céu é capaz desses camaradas estarem lá do lado de Jesus, porque o próprio Jesus falou: Pai, perdoa, pode levar para o céu. Já pensou nisso? E quando eu perdoo, quando eu amo, quando eu retribuo com bem, eu me torno filho de Deus, porque quem é filho parece com o pai. Se é a cara do seu pai, se é o jeito do seu pai, se é a personalidade do seu pai, não é? E quem é filho de Deus age como pai. E quem age como pai, ama e não odeia, segura e não se vinga. Porque olha só essa frase como é linda: retribuir o bem com o mal é diabólico, é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é humano, mas retribuir o mal com o bem é divino. Quer ser mais parecido com Deus, quer ser filho de Deus, retribua o mal com o bem. Até para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus colegas de trabalho, para as pessoas que você não tem tanto afeto assim. Retribua, e você vai ser uma pessoa mais parecida com Jesus, com a justiça de um discípulo de Cristo. Vamos ficar em pé? Eu quero orar com você essa noite. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença. Nós apresentamos ao Senhor a nossa miséria, Senhor, porque como a gente burla a sua lei, como a gente faz as coisas ficarem favoráveis a nós, do nosso jeito. Meu Deus, ajude-nos a colocar em prática a palavra do Senhor essa noite, que ela possa ter aberto os nossos ouvidos, aberto a nossa mente e o nosso coração, e que nós possamos ter uma comunidade diferenciada, porque praticamos o que ouvimos. Senhor, ajuda-nos a perdoar, ajude-nos a conter os impulsos, ajude-nos, ó Deus, a tratar as dificuldades que vivemos, e ajude-nos a sermos mais parecidos com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar essa canção? Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro o meu coração. Que você possa dizer isso essa noite, e dizer: Senhor, eu estou aqui. Sonda seu coração, veja se é no ódio, veja se é na sensualidade, veja se é no adultério, veja se é no divórcio, veja se é na vingança, ou veja se é na retribuição. Veja o seu coração agora, peça para o Senhor sondar, e diga comigo assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, e eu quero ouvir a sua palavra, praticá-la e atendê-la, no nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua palavra. O teu Agora, Espírito Santo, consolida isso, sedimenta isso, libertas meu ser no calor nesse lugar. Liberta-nos, liberta da religiosidade. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar. Derramamos aqui, dizer que muda a nossa história, grato, muda a nossa vida, derramar, muda no Senhor. dizer que és Eu venho aqui nesse formoso, lugar para me derramar diante de Ti, para me colocar diante de Ti, para combater não apenas esse mundo, mas também essa religiosidade, para combater isso, Senhor, e viver a Sua palavra, viver a Sua presença, viver o melhor do Senhor e viver a Tua graça. Assim nós pedimos, Pai, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo
tragam justiça sobre você, a justiça de Cristo, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana. Semana que vem, sábado, a partir da 1h da tarde, nós vamos estar na creche Padre Vicente Mariani com pintura. Você é convidado para estar lá conosco. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és como